Olá, seja bem-vindo a esse vídeo e a esse canal. Meu nome é André Tarifa e hoje nós leremos o último trecho, o último assunto do diálogo entre o cético e Allan Kardec nesse maravilhoso livro O que é o Espiritismo. Esse diálogo está ainda no primeiro capítulo do livro, que tem 3 diálogos hipotéticos entre Kardec e sempre um visitante. Esse aqui é o último texto do diálogo com o cético. No próximo vídeo, já adentraremos a leitura do diálogo entre Allan Kardec e o sacerdote ou o padre, dependendo da tradução que você tem por aí. Bom, a preocupação do nosso amigo cético, visitante aqui de Allan Kardec nesse momento é: poderia o Espiritismo, diante dos poderosos inimigos que ele tinha lá no seu nascedouro, ser interrompido, ter a sua propagação interrompida, as casas e sociedades espíritas serem fechadas pelo poderio destes adversários? É uma preocupação justificada, muito válida lá para aquela época. Hoje, 160 anos depois, é bem fácil falar que está tudo bem. Ó, o Espiritismo deu certo, vingou, como se diz no dito popular. Muito mais fora da França do que no seu país nascedouro, no seu país nativo. Mas tá tudo bem. Vamos seguindo, né? Graças a Deus com essa doutrina tão consoladora e esclarecedora. Vamos ao que interessa, que ninguém está aqui por André, estamos aqui por Kardec. O texto tem por título Interdição do Espiritismo e começa com o seguinte argumento ou pergunta do nosso amigo cético. Solicito-vos uma última resposta. O Espiritismo tem poderosos inimigos. Não poderiam eles interditar-lhe a prática e as sociedades? E por esse meio, impedir-lhe a propagação? Pergunta válida, né? Vamos à resposta de Kardec. Seria um modo de perder a partida um pouco mais cedo, porque a violência é o argumento daqueles que não têm boas razões. Se o Espiritismo é uma quimera, ele cairá por si mesmo, sem que para isso se esforcem tanto. Se o perseguem, é porque o temem, e só uma coisa séria pode causar temor. Se ao contrário, é uma realidade, então está em conformidade com a natureza, como vô-lo disse, e ninguém com um traço de pena pode revogar uma lei natural. Pausa aqui em Kardec para a gente comentar um pouquinho, né? O primeiro parágrafo, fantástico, né? Fantástico. A falta de argumento dos opositores só a falta de argumento dos opositores poderia justificar uma interrupção abrupta, violenta. Então vamos fechar os centros e sociedades espíritas, as casas espíritas, vamos interromper a propagação dessa doutrina. Por si só por romper, só pelo uso do poder, é justamente violência. E você só pode ser violento, ou melhor, você está sendo violento porque lhe faltam bons argumentos para justificar esse fechamento. Você não consegue, dentro do combate das ideias, do combate dos argumentos, justificativas para interromper. Então, usaria-se a força. Graças a Deus não aconteceu. Segunda coisa que Kardec fala: ninguém vai interromper a doutrina, ninguém vai interromper a propagação do Espiritismo porque ele não tem nada de criação humana. Ele está na mais absoluta conformidade com tudo que é natural. Vamos combinar aqui, relembrar, o Espiritismo não trouxe nada de novo, o Espiritismo não criou nada novo. O Espiritismo descortinou, isso sim, as leis naturais que regem do átomo ao mais lindo e maravilhoso astro desse universo. Tudo é harmonicamente administrado, vivido, equilibrado por leis divinas, naturais.
O Espiritismo descortinou isso, descortinou a nossa relação com o mundo espiritual, colocou a mais luz sobre essa comunicação, porque também já existia desde que o mundo é mundo. Comunicação entre os encarnados e os desencarnados sempre existiu. O que o Espiritismo fez foi colocar luz, fazer que conhecêssemos melhor esse mundo espiritual e a nossa relação com eles, como eles nos influenciam, como é que é essa comunicação, como é que vai e volta, como que volta e vem essa influenciação. Então, não tem nada demais. Se estamos em conformidade com o que é natural, nada a derrubar. E os argumentos vão seguir com mais força ainda. Quer ver? Seguindo com Kardec. Se as manifestações espíritas fossem privilégio de um homem, não há dúvida que, arredando-se esse homem, se poria um termo às manifestações. Por um termo é encerrar, acabar. Infelizmente, para os adversários, elas não são mistério para pessoa alguma. Aí não há segredos, nada oculto, tudo se passa às claras. Elas estão à disposição de todo o mundo e se produzem desde o palácio até a mansarda. Pausa em Kardec de novo. Os fenômenos mediúnicos, a comunicação com o mundo espiritual, a influenciação dele sobre nós, esse intercâmbio entre encarnados e desencarnados existe, de novo, desde que o mundo é mundo. Existe em qualquer canto do mundo, não só dentro de casas e sociedades espíritas. Não foi criado por um ser humano, nem nada disso. Então, e ela ocorre do palácio até a mansarda, da mais luxuosa e rica habitação até o mais simples e humilde dos casebres. É natural e existe desde sempre. Então, não tem nada que fazer. Não tem como impedir. Kardec vai ainda mais esclarecer isso. Vamos lá, vamos voltar para ele, né? Opa, parou. Não, continua. Podem interdizer-lhe o exercício público. Porém, é assaz sabido que não é em público que elas mais se dão. É na intimidade. Ora, desde que todos podem ser médiuns, quem impedirá que uma família no seu lar, que um indivíduo no silêncio do seu gabinete, que um preso em seu cárcere tenha comunicações com os espíritos, mesmo nas barbas da polícia, e sem que esta o saiba? Admitamos, entretanto, que um governo seja forte o bastante para impedi-los de trabalhar em suas casas. Conseguirá também que não façam na de seus vizinhos? No mundo inteiro, quando não há país algum em todos os hemisférios que não se encontrem médiuns? É isso, né? Não tem poderio terreno capaz de controlar todos os cantos deste planeta. Você pode, num determinado governo, é assim que ele começa os dois últimos argumentos, um determinado governo pode ter força para controlar reuniões públicas. Pode. E talvez consiga. Mas, dentro da intimidade do lar, numa família, dentro de alguém no seu gabinete, dentro do cárcere, um preso ser impedido de uma comunicação, mesmo ali nas barbas da polícia, são argumentos muito inteligentes desse professor Allan Kardec. Então não tem como porque é da natureza. Repito, falei várias vezes a palavra natural, natureza, leis naturais, fenômenos mediúnicos, comunicação, tá tudo dentro do normal. Então não tem como impedir, mesmo que se queira. Comentando e terminando já, hein? Vídeo hoje curtinho de novo. O Espiritismo, Kardec falando agora. O Espiritismo, além disso, não tem sua fonte entre os homens. Ela é obra dos espíritos, que não podem ser queimados nem encarcerados. Ele consiste na crença individual e não nas sociedades,
que de nenhuma sorte são necessárias. Se chegassem a destruir todos os livros espíritas, os espíritos ditariam outros. Em resumo, o espiritismo é hoje um fato consumado, ele já conquistou o seu lugar na opinião pública e entre as doutrinas filosóficas. É, pois, preciso que aqueles a quem a ela não convém se resignem e vê-lo ao seu lado, restando-lhes a liberdade de recusá-lo. Ponto final no texto de Kardec. Eu vou comentar relendo um pedacinho. Se chegassem a destruir todos os livros espíritas, os espíritos ditariam outros livros. Vamos lembrar lá daquela passagem em Barcelona, onde numa cerimônia pública, livros espíritas foram queimados por membros da Igreja Católica. O que os espíritos disseram para Kardec na época? Se preocupe não, Allan Kardec. Na verdade, eles estão ajudando a propagar o espiritismo, na medida em que o combatem tão fortemente, despertam a curiosidade nas outras pessoas que irão buscar saber mais sobre o assunto. É isso. Tentar? Até tentaram. Pouquinho, aqui, acolá, mais na base da bravata do que nos atos em si. Aliás, isso acontece até hoje, né? Alguns mais radicais de outras religiões ainda tentam combater fortemente essa doutrina, porque sabem que essa doutrina destrói todos os dogmas que são base de sustentação dessas outras igrejas. Não muda nada. Continuaremos o trabalho, todos nós, semeadores, propagadores, trabalhadores, servidores dessa doutrina maravilhosa, continuamos a damos continuidade a esse trabalho, a divulgação dessa doutrina. Lembrando que Allan Kardec falou que uma das melhores formas de caridades com essa doutrina era justamente a sua divulgação. Última coisa que ele fala que eu acho muito importante comentar, que eles aceitem com resignação essa convivência do espiritismo com as suas filosofias, com as suas religiões. Por quê? Porque do lado de cá também existe muito respeito. Apesar dos ataques que eventualmente acontecem, muito por conta de interesses muito próprios, outro tanto por conta de falta de conhecimento mesmo, tratamos e trataremos sempre todos eles com respeito. O Espiritismo é a filosofia que melhor dialoga com todas as demais filosofias religiosas do planeta. Aqui no Brasil em especial, e acho que é por isso que aqui ela pegou que nem rastilho de pólvora, nós dialogamos muito bem com todos, com muçulmanos, com católicos, com protestantes, com os nossos irmãos das doutrinas afro-brasileiras, com as filosofias orientais. O espiritismo dialoga muito bem e com respeito com todas elas. Por isso estamos aí até hoje, trabalhando, amando, servindo, consolando, instruindo principalmente. Bom, esse é o fim desse trecho importante do primeiro capítulo, o diálogo com o cético. Entraremos no vídeo seguinte, no diálogo com o sacerdote. Observação. Como o diálogo com o sacerdote não é dividido por títulos, como foi esse aqui com o diálogo com o cético, ele tem vários questionamentos, são mais de 20, 30 questionamentos pequenos, uns maiores, uns menores. Vamos estabelecer aqui um critério para continuar. Vai ser mais ou menos o tempo do vídeo. Eu vou abrir aqui o vídeo, vou ler um trecho, dialogar, de modo que não fique muito longo cada um dos vídeos e fique fácil para cada um poder assistir no seu tempo, no seu momento e aprender um pouquinho mais junto comigo, que eu estou aprendendo também, hein? Tá bom? Até a próxima semana. Aproveite esse fim de semana frio, muito frio, quase no Brasil inteiro. Hoje é dia 18 ou 19 de maio de 2022.
Faz um frio aqui em São Paulo que não se faz há mais de 30 anos. O que é bom para um fim de semana frio e geladinho? Allan Kardec, tire 15 minutinhos. Se não quiser assistir o vídeo, não tem problema nenhum. Pega lá o livro, dá uma lida, dá uma estudada. Clica no link que tem aqui embaixo, também está disponível na internet para você ler e estudar um pouco mais. Beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, a próxima semana.